Se considerarmos que as duas grandes guerras elas partem de uma questão de território, seja esse território físico, geográfico, ou um território cultural, um território ideológico, dessas nações que serão subjugadas por potências do norte global, nós podemos pensar que esse é um conflito que parte do norte global. É uma questão do norte global e as suas tentativas imperialistas de dominação nesse momento, no século XX, sobretudo da África e da Ásia, partilhadas no século XIX, durante essa nova forma de imperialismo. Esse norte global, que em 1648, com a chamada Paz de Westfália, tenta abafar conflitos beligerantes entre, por exemplo, a Holanda e a Espanha, mas, sobretudo, tenta colocar uma colher de cal no ímpeto imperialista dos Habsburgo, família que dominava uma grande parte da Europa durante a Idade Moderna. Ao se propor a Paz de Westfália, se colocava também algum tipo de freio para os Habsburgo e para as tentativas de unificação daquela parte central da Europa, o que tem tudo a ver com um dos grandes motivos da Primeira e logo da Segunda também Guerra Mundial, completamente atrelado com a questão da unificação da Itália e da Alemanha. Então perceba que esses conflitos eles surgem em decorrência das formações dos Estados modernos, do imperialismo e da expansão desses Estados modernos, sempre ali um pouco contornados por mediações diplomáticas, por acordos, por parcerias, e em algum momento isso vai estourar em um conflito de proporções nunca antes vistas, como é o caso da Primeira Guerra Mundial. Essa crise é uma crise também civilizatória, é uma crise com esse modelo ocidental que vem do norte, e o Freud, vivendo ali no Entre Guerras, ele se questiona como é possível que uma sociedade nesse nível de civilização produza uma guerra, como é o caso do que ele presenciou, a Primeira Guerra Mundial, e que vai implicar na construção da psicanálise de uma ideia de pulsão de morte, melhor elaborada após a experiência da guerra, e o Freud também tenta explicar num texto de 1930, Mal-Estar na Civilização, o que leva uma nação civilizada ou nações civilizadas a produzirem uma experiência como a experiência da guerra. E a resposta que a psicanálise tenta dar para essa curiosa e bizarra proporção da guerra é trazer a questão dos impulsos ou pulsões que são abafadas, que são reprimidas no pacto civilizatório. Então, quanto mais se caminha no pacto civilizatório, quanto mais complexa é essa ideia ocidental de civilização, maiores são as pulsões que precisam ser abafadas. Uma vez que essas pulsões são abafadas, esse desejo destrutivo ele precisa ir para outro lugar. E esse lugar de direção, esse lugar de norte dessas pulsões destrutivas, são o outro, que não é familiar, ou um Heimlich na psicanálise, que é o desconhecido, o país vizinho, o inimigo, o estrangeiro, a cultura que é diferente, ela habita dentro de uma sociedade, como a gente vai perceber depois, a questão dos judeus dentro da Alemanha nazista, ou os homossexuais que também vão para os campos de concentração. Esse outro, é para esse outro que se direciona essa raiva e essa agressividade que ela é reprimida, ela é controlada para que ocorra bem, o pacto civilizatório. E é por meio dessas crises que nós chegamos nas elaborações estéticas, artísticas, que ficaram conhecidas como as vanguardas europeias. Expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. É muito interessante pegar um quadro chamado Berliner Straßensinn, de Ernst Kirchner. E nesse quadro a gente observa essa crise civilizatória por meio de personagens, figuras humanas que são colocadas ali, e essas figuras estão isoladas, refletindo esse padrão, refletindo essa construção de humano que permeia a construção de modernidade também. Então, figuras isoladas, cada uma olhando por um lado, elas não estão em contato, não há ali um laço comunitário. Além disso, a gente percebe na imagem também
a influência que as máscaras africanas, nessa ida, nessas novas incursões da Europa pela África e para a Ásia, vem aqui algo que eles trazem desses territórios de dominação, como as máscaras africanas, elas podem ser muito bem relacionadas aqui com a construção de contornos nesses rostos trazidos aqui no quadro e em tantos outros do expressionismo. Além disso, existe aqui um relato do fracasso civilizatório também, primeiro por essa desconexão entre as figuras que aparecem aqui, e depois por tratar de uma cena em que estão ali homens e prostitutas testemunhando o amor ou as relações, os relacionamentos falidos, fracassados nessa modernidade. Essas vanguardas que atestam uma sociedade em crise, mudando ali, optando por desviar de uma tradição artística, estética da Europa, sobretudo a estética clássica, ela influencia artistas brasileiros que vão estudar na Europa, trazendo para o Brasil o modernismo, que tem o seu ápice, o seu auge, culminando na Semana de Arte Moderna de 1922, também no Entre Guerras, aqui no Brasil. E se por um lado o expressionismo ele vai propor uma desconstrução que vai ser muito mal vista durante a Alemanha nazista, por exemplo, o futurismo proposto por Filippo Tommaso Marinetti, na Itália, ao trazer o avanço tecnológico, a guerra, a destruição como base desse manifesto futurista, vai influenciar a construção do fascismo italiano. Então, o expressionismo ele vai ser recusado pela estética nazista, considerada uma arte degenerada que não cabia ali naquela proposta ideal de genocídio e construção de uma humanidade ariana idealizada pelos nazistas. O futurismo, sim, vai dar bases para o fascismo italiano. O Marinetti, inclusive, se vincula ao fascismo na Itália posteriormente. A nossa leitura do futurismo ela se dá desviando um pouco desse propósito da guerra e do fascismo, e ela vem com Mário de Andrade, no prefácio do livro Pauliceia Desvairada, ou prefácio interessantíssimo, ou ainda depois conhecido como Manifesto Desvairista, propondo um futurismo brasileiro, ainda em 1922, mesmo ano da Semana de Arte Moderna, e nesse futurismo proposto pelo Mário de Andrade, há ali uma desvinculação também dos padrões e dos parâmetros clássicos de construção artística e a proposta de uma arte que está de acordo com essa modernidade. Uma arte veloz, uma arte rápida, uma arte que rompe de alguma maneira com o passado. No Mário e nos textos modernistas dessa geração, primeira geração modernista no Brasil, a falta, ou a ausência de sinais de pontuação, elas marcam a velocidade no texto também, uma característica que vai aparecer na literatura. E pensando ainda no impacto da geopolítica e da economia nesse contexto entre guerras, há também uma queda na exportação de café no Brasil, o que vai impactar numa transformação dessa República Brasileira, a República do Café com Leite, a República Velha, que em 1930 vai dar lugar ao varguismo, a Era Vargas, que vai de 30 a 45. A implicação dessa transformação também ocorre na literatura, por exemplo. Ali há uma ascensão do que ficou conhecido como romance de 30, o romance regionalista brasileiro de 30, a segunda geração do nosso modernismo, em que há uma preocupação social muito grande, com forte influência do marxismo, pensando nas mazelas sociais, principalmente nesses cantos do Brasil que foram esquecidos pela República Velha. Então a ascensão do romance de 30, ela dialoga completamente com as crises da República Velha, com as transformações que vão ocorrer em relação à nossa economia e transformações de modelos de gestão, de política de Estado, ocasionando uma estética que dialoga completamente com essa influência internacional nesse contexto de crise. No Brasil, um autor chamado Dionélio Machado escreve um romance, Os Ratos, e nesse romance a gente percebe a influência da psicanálise, principalmente um caso conhecido como O Paciente dos Ratos, de Freud,
Nesse caso, um homem, um soldado, ele teme um castigo que ele ouviu falar, e nesse castigo, os soldados dissidentes, eles eram colocados em uma espécie de lata com fogo por baixo, e nessa lata muitos ratos. E para fugir desse fogo, desse calor, os ratos começavam a entrar no corpo desse indivíduo. E essa experiência atormentou esse paciente, a ponto de que ele temia, né, estabeleceu ali, desenvolveu ali uma forma de neurose obsessiva. Essa neurose obsessiva, ela ocorre também aqui em Dionélio Machado e os Ratos, já no Dionélio, né, no personagem Nazia Zeno, há para esse personagem um medo terrível de que falte o leite, porque ele tem uma dívida com o leiteiro. O leite é um elemento simbólico para a psicanálise. A influência aqui dessa ideia dos ratos, né? O castigo dos ratos do Freud, a influência da psicanálise que vai aparecer nessa literatura, e também a influência do marxismo, aparecendo aqui no Dionélio Machado, fazendo uma crítica social muito forte a esse mundo do trabalho, no qual o que se ganha não é suficiente nem mesmo para pagar uma dívida do leite, por exemplo. O sujeito ele trabalha, tem que fazer bicos e se vê completamente preso, atado a esse sistema bizarro, esse sistema cruel, no qual nem mesmo a sua própria subsistência ela está garantida. Pensando ainda na literatura, o Walter Benjamin, um importantíssimo pensador no campo da cultura e da literatura, vai refletir sobre a experiência do soldado na Primeira Guerra Mundial, sobretudo após o período de guerra de trincheiras, um período em que a Rússia sai da guerra, os Estados Unidos entram na guerra, a Rússia vai promover a Revolução Russa e a passagem para uma União Soviética, com influência do marxismo também, e a entrada de carros de guerra, armas químicas e a experiência de trincheira, na qual os soldados eles se distanciam da experiência de matar ou morrer. Matar ou morrer não é mais uma experiência visível, apreensível pelos sentidos. E, portanto, esses soldados que retornavam da guerra, eles voltam com uma dificuldade imensa de falar sobre o ocorrido, o que não acontecia antes. A proporção da Primeira Guerra Mundial, a proporção do extermínio, tudo aquilo era uma experiência que era dificílima de se traduzir por meio do relato. E isso impacta na questão do narrador na literatura, e isso é observado pelo Walter Benjamin também. É isso aí, galerinha. Se estiverem gostando do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem sugestões, comentários, e nos vemos em breve.